Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento as excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Cumprimento os eminentes ministros da Suprema Corte, o senhor relator, ministro Dias Toffoli. Cumprimento o ministro José Levi, da AGU, o advogado doutor David Brito, procurador-geral federal. Cumprimento a todos e a todas, e aos senhores servidores, a senhora servidora, e especialmente da pessoa da assessora da secretária-geral, a senhora Carmen Lima. Senhor presidente, o tema cota de tela, ele tem um relevo que transcende os próprios autos. Em todo aquilo que se chama de primeiro mundo, cuida-se sempre de preservar a cultura de cada povo, não só no plano do desenvolvimento do espírito, do soul, da alma, de cada aglomeração humana que se forma e constitui o seu modo especial de estar no mundo, mas também cuida-se do entretenimento, tão importante, tão passível de percepção dessa importância nos dias contemporâneos, quando vivemos o distanciamento social, esse isolamento que também contribui para a tornar mais difícil esses dias da Covid. Daí porque a cota de tela tem múltiplas facetas a serem examinadas, não somente nesse julgamento da Suprema Corte, mas em muitos outros aspectos alhures discutidos. O recurso extraordinário 627.432, erigido como paradigma do tema 704 da repercussão geral, discute a constitucionalidade de medida conhecida como cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais em cinemas brasileiros, durante um número determinado de dias por ano, sob pena da incidência de sanções administrativas. O recurso extraordinário 1.070.522, erigido como paradigma do tema 1013 da repercussão geral, discute a recepção ou não pela Constituição de dispositivo do Decreto 52.795 de 63, que versa sobre o tempo destinado aos programas culturais, artísticos e jornalísticos a serem produzidos no município de outorga. No primeiro recurso extraordinário, interposto pelo Sindicato das Empresas Cinematográficas do Estado do Rio Grande do Sul, questionam-se os artigos 55 e 59 da medida provisória 2.228 de 2001 e o artigo 1º do decreto 4.945 de 2003, ao argumento de que tais normas violam os artigos 1º, inciso 4, parágrafo 5º, caput, e o inciso 54, assim como o 62 e o 170, caput e 174 da Constituição Federal vigente. As normas questionadas, editadas no intuito de promover o cinema nacional, devem ser compreendidas no contexto do direito à cultura e dos correlatos deveres do Estado de promover o desenvolvimento e a difusão da cultura brasileira, conforme previsto no artigo 215 da Lei Maior. O acesso à cultura traduz, a um só tempo, um direito fundamental e humano. E explico. O direito fundamental, nos termos da Constituição Federal de 88, e o direito humano, que é o termo mais abrangente de que cuidam os tratados internacionais protetivos dos direitos humanos que impõem ao Estado a adoção de medidas de caráter positivo, ou seja, um fácere. Não há dúvida de que há uma constelação de atos internacionais, o mais relevante para o deslinde do feito, está no disposto na Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris no ano de 2005. O Estado brasileiro promulgou o seu teor por meio do Decreto 6.177, de 2007, no artigo 2.2, que versa sobre, abro aspas, o princípio da soberania. Disse que
de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios dos direitos internacionais, os Estados têm o direito soberano de adotar medidas e políticas para a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais em seus respectivos territórios. Fecho aspas. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU prevê, no artigo 15, que as medidas estatais que assegurem o direito de participação na vida cultural devem compreender todas aquelas necessárias para garantir a manutenção, o desenvolvimento e a difusão da ciência e da cultura. No mesmo sentido, o Protocolo de São Salvador, da OEA, prevê, em seu artigo 14, que dentre as medidas que os Estados deverão adotar para assegurar o pleno exercício do direito de participar da vida cultural, figurarão as necessárias para a conservação, desenvolvimento e divulgação da ciência, da cultura e da arte. Por sua vez, a Constituição brasileira estabelece, no artigo 215, abro aspas, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Fecho aspas. Senhor presidente, determina-se também, no artigo 216-A, no parágrafo 1º, no inciso 3, que o Sistema Nacional de Cultura é regido pelo princípio do fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. E este ordenamento jurídico viabiliza a iniciativa protetiva do patrimônio cultural. Assim, filmes nacionais integram o patrimônio cultural brasileiro. E, junto aos filmes estrangeiros, participam do acervo cinematográfico, enquanto produto cultural acessível à população. Ao determinar a obrigatoriedade de exibição de um percentual mínimo de filmes nacionais nas salas de cinema do país, as normas legais materializam a obrigação do Estado brasileiro de promover a difusão e circulação da cultura nacional e asseguram ao povo brasileiro o direito de ter acesso a esses filmes, a essas produções audiovisuais. O Estado brasileiro incentiva, portanto, a produção do cinema nacional, possuindo legislação com essa finalidade, a exemplo da Lei 8.313 de 91 e a Lei 8.685 de 93, a denominada Lei do Audiovisual. Todavia, não basta fomentar a produção audiovisual para se desincumbir do mandamento constitucional de garantir e promover a difusão e circulação da cultura nacional, há de se ofertar ao público nacional o conteúdo do produto final. Nesse aspecto, o Instituto da Cota de Tela atende ao interesse público, assegurando a efetividade do investimento público feito através das suas agências, através dos órgãos e entes públicos encarregados da promoção, do fomento das artes visuais e da arte em geral. E nada adianta, portanto, uma significativa expansão na criação e produção do cinema nacional se não houver, na cadeia de consumo, um mercado sensível ao produto artístico veiculado pelos diretores brasileiros. No mais das vezes, a propósito, o público brasileiro sequer tem conhecimento da existência e disponibilidade do filme nacional. Em apreço ao dever constitucional de promover a repercussão da produção cultural nacional, o Estado desempenha a atividade que a doutrina administrativa clássica denomina de fomento, e ao lado de atividades administrativas típicas, como o poder de polícia e a prestação do serviço público. O fomento estimula, incentiva a produção do cinema brasileiro, das artes audiovisuais, que visa ao bem comum, especialmente nesse plano específico que está situado a cota de tela. Assim, a cota de veiculação de filmes brasileiros não viola a isonomia. Igualdade não significa um tratamento idêntico. A ausência de determinação similar para outras sociedades empresárias do setor cultural não implica inconstitucionalidade diante das peculiaridades de cada setor, cada qual contextualizado em uma realidade distinta. Emissoras de televisão e rádio
veiculam um conteúdo predominantemente nacional. Da mesma forma, na literatura e na música, há oferta e consumo abundantes de produtos nacionais. O mesmo não ocorre com as apresentações cinematográficas, razão pela qual exigem a atividade de fomento estatal quanto à criação, regulação do mercado e garantia da difusão. Daí por quê, senhores ministros, senhoras ministras, o critério diferenciador é aceitável e baseia-se em um nexo lógico estabelecido pelos ditames constitucionais. Em casos tais, a discriminação não vulnera a Constituição. A distinção não implica em uma discriminação. É o que doutrina Celso Antônio Bandeira de Mello na sua clássica monografia sobre o conteúdo jurídico do princípio da isonomia. Aliás, é de se ressaltar que o Estado não obriga que brasileiros assistam aos filmes nacionais, mas fomenta que esta produção seja franqueada ao público nacional. A livre iniciativa, pois, não é um valor absoluto e poderá sofrer restrições de modo a compatibilizá-la com outros valores constitucionais. Tomemos, por exemplo, o fomento à cultura, que é o caso em tela, e usemos como paradigma algumas outras situações, como a iniciativa do Congresso Nacional, ao editar a Lei da Meia Entrada, que é a Lei 12.933 de 2013, consubstanciando uma incursão episódica do Estado nas artes. Em se tratando de fomento a bem da coletividade, é possível juridicamente fazê-lo. Este é o propósito. A solução também adotada em França, onde vigora um modelo de financiamento federal forte, pode ser aqui invocado. Cabe data vênia afirmar que a cota de veiculação de filmes brasileiros contamina o resultado econômico do setor. A medida harmoniza-se com a difusão dos produtos nacionais em concomitância com a atividade lucrativa da exibição de filmes. Há filmes brasileiros que geram enorme proveito econômico, assim como filmes estrangeiros que não têm um desempenho exitoso nas bilheterias. Afirmar que a veiculação do filme nacional implica perda de receita é um determinismo equivocado, data vênia. Cabe ao setor privado, no exercício da livre iniciativa, explorar economicamente a produção cinematográfica nacional, definindo quais filmes serão exibidos e por quanto tempo permanecerão em exibição, de modo a obterem resultado econômico favorável, mas respeitando sempre o percentual mínimo definido em lei. Assim, temos que o Instituto da cota de tela não viola os valores constitucionais invocados no recurso extraordinário. Ao contrário, harmoniza-se com a ordem constitucional brasileira e materializa o dever do Estado de promover o desenvolvimento e a difusão da cultura. No segundo recurso, o extraordinário, de número 1.070.522, interposto pela União, discute-se a recepção ou não pela Constituição de 88, do artigo 16, parágrafo 1º, a linha C e parágrafo 3º, inciso 1, do Decreto 52.795 de 63, as quais versam a obrigatoriedade do destino de tempo e programas culturais, artísticos e jornalísticos produzidos no município, objeto da outorga dos serviços de radiodifusão. Sob a ótica material, não parece haver inconstitucionalidade na previsão normativa, aplicando-se aqui a fundamentação que desenvolvemos em relação ao primeiro recurso extraordinário e também a previsão no artigo 221, inciso 3 da Constituição, que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão deve atender ao princípio da regionalização da produção cultural, artística e jornalística nos percentuais pré-estabelecidos na lei. Sob aspecto formal, alega-se que o decreto não poderia ser recepcionado por versar sobre matéria reservada à lei pela Constituição de 88. Evidentemente que no direito brasileiro nós temos diversas normas recepcionadas com o caráter de lei ordinária e que emanaram de simples decretos-leis que deixam de reproduzir nesse momento, dado o adiantado do meu tempo, que já se esvai. Assim, em relação ao... Podemos concluir que, em relação ao recurso extraordinário 627/402, o Procurador-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso extraordinário e fixação da tese de repercussão geral, no sentido de reconhecer que o Instituto da cota de tela, assim entendido como dever jurídico imposto às empresas exibidoras de cinemas de reservarem um percentual mínimo de dias para exibição dos filmes brasileiros, afigura-se compatível com a ordem constitucional vigente. E 2, em relação ao recurso extraordinário
070-522. O Procurador-Geral se manifesta pelo provimento do recurso extraordinário e fixação da tese de repercussão geral, no sentido de que reconhece, número 1, a incompatibilidade formal. Número 1, de que a incompatibilidade formal não é fator impeditivo da recepção pela nova ordem constitucional, de norma pré-constitucional. 2, a imposição de limites temporais para a transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos de caráter local tem autorização constitucional expressa e importante finalidade social, envolvendo o fomento da identidade e da cultura das diversas localidades do país, não constituindo indevida interferência estatal ou cerceamento da liberdade de expressão. Com essas palavras, agradeço a vossas excelências e ao senhor presidente pela oportunidade e a concessão de tolerância de mais um minuto além do meu tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores ministros e senhores ministros.